Bom, pessoal, uma das perguntas que eu achei interessante de encontrar na caixinha, vários perguntaram, é o que é o tal do crest factor? Em inglês, fator de crista. É interessante explicar sobre isso, porque a potência dos nossos amplificadores, se vocês entrarem no site, por exemplo, vai ter lá a potência com crest factor 9 dB é um valor, crest factor 12 dB é outro valor. E tem amplificadores que fazem em crest factor 12, em crest factor 9, e tem outros amplificadores que, por exemplo, só fazem em crest factor 12 ou mais. Por que dessa história, pessoal? Bom, isso é muito importante, porque o crest factor, tá, de uma maneira assim bem sucinta, ele diz quanta energia tem no programa. Então, quanto mais baixo o crest factor, mais energia tem no programa. Então, eu vou dar um exemplo. Crest factor 9 dB é subwoofer. Programa, sabe aquele subwoofer filtrado em sistemas de subwoofer, né, que você separa ali no gerenciador? Crest factor é por volta de 9. Música mesmo pura, com crest factor de 9 tão baixo assim como 9, é raro encontrar, mas é possível encontrar em música eletrônica muito comprimida, aquela música eletrônica de rave, que ela roda assim reta, sabe, não tem altos e baixos, ela é cheia, muito cheia, ela se aproxima de 9 dB de crest factor. Música no geral, pessoal, o crest factor é 12 para cima. Tá? Então aquela música, aquele rock pesado, aquele axé bem cheio mesmo de instrumentação, tem crest factor de 12, fator de crista 12. E uma música mais leve, mas por exemplo jazz, que é uma música assim mais cheia de dinâmica, menos encorpada, a gente já está pensando em 15, nessa faixa. Então é importante entender, em resumo, o que significa fator de crista, né? Crest factor, para a gente ter uma ideia de que tipo de amplificação a gente pode usar, porque tem umas restrições aí. Então acompanhem comigo aqui pro quadro, que eu vou dar uma explicação para vocês. Bom, pessoal, o que é crest factor? É uma grandeza difícil de medir? Olha, não é fácil, mas também não é tão difícil. Crest factor, ou fator de crista, ele é definido como o quociente entre a potência de pico e a potência média, ou RMS, como vocês gostam de falar, expressa em dB. Então, a potência de pico ela é sempre maior, tá, do que a potência RMS, como via de regra. Então, esse fator aqui, em dB, sempre vai dar positivo, ou seja, tantos dBs positivos, né? Então vamos para um exemplo da vida real. O tal do sinal senoidal puro, aquela senoide pura e reta. O fator de crista, o crest factor, é de 3 dB, ou seja, a potência de pico é 3 dB maior do que a potência RMS. Eu desenvolvi aqui uma grandeza diferente que eu chamo de dinâmica, e depois eu explico o que é. Mas que tipo de programa musical o sinal senoidal puro representa? Nenhum. Não existe nada nesse mundo que possa ser chamado de música que seja parecido com o sinal senoidal puro. Então, não dá para usar ele como uma referência musical. É um sinal de teste de laboratório, a gente usa, mas não dá para comparar com ele com a música, que é um sinal muito mais complexo. Então, assim, qual é realmente o sinal que é comparável com música em termos técnicos, né? O ruído rosa, pessoal. Então, o ruído rosa puro, o ruído rosa clipado ou comprimido. Vamos começar com o ruído rosa puro. Esse é um sinal muito bom de teste, porque ele realmente consegue reproduzir a música de fato como ela é. O fator de crista do ruído rosa puro, não clipado, não comprimido, é de 12 dB, ou seja, a potência de pico ela é 12 dBs maior do que a potência RMS. Dinâmica. O que eu estou chamando de dinâmica de 8 vezes? Dinâmica é uma grandeza que eu inventei, tá? Mas é possível, eu posso criar uma grandeza que relaciona a potência em intervalos curtos com a potência em intervalos longos. Sempre potência média. Ou seja, a potência RMS em intervalo curto de tempo e a potência RMS em intervalo longo de tempo, como por exemplo a música toda. Eu relaciono as duas e é óbvio que a potência média em trechos curtos é sempre maior do que a potência média em trechos longos. A música tem altos e baixos, né? Então, assim, o ruído rosa, ele tem esse fator dinâmico relacionado desta forma
de 8 vezes, ou seja, a potência em trechos curtos, ela é 8 vezes maior do que a potência em trechos longos, potência média mesmo. E o ruído rosa clipado que eu chamei aqui, ou ruído rosa comprimido, imagina que eu passei pelo compressor, ou então entrei na faixa de compressão do amplificador, naquela faixa do limiter, né? E ele começa a diminuir o fator de crista do sinal. Ele cai para 9 dB. Não necessariamente 9 dB, mas eu estou usando 9 dB por quê? 9 dB é um sinal que é legal porque ele tem uma dinâmica de 4 vezes, é facilmente reproduzido em laboratório e ele costuma representar, como eu falei, música eletrônica muito comprimida, tipo aquela música de rave e subwoofer. Então, se eu estou fazendo um show, por exemplo, onde a música é uma axé, uma música mais normal, vamos dizer assim, o sinal que vai para o meu sistema de subwoofer, ele costuma ter um fator de crista, um crest factor, por volta de 9. Então eu posso usar o ruído rosa comprimido ou clipado para representar esse tipo de programa, subwoofer. Enquanto que o ruído rosa puro, ele representa a música pura, sem filtrar, né? Música full range. Mas tem que ser uma música cheia, aquele axé carregado, rock and roll carregado, cheio de guitarra, costuma ter fator de crista por volta de 12 e a dinâmica por volta de 8. Tá? Então, por que isso é importante, pessoal? Porque é o seguinte, conforme eu subo esta tabela, conforme eu vou para fatores de crista menores, o conteúdo de energia do sinal aumenta, ou seja, e a exigência de energia do amplificador aumenta. Então, por que para subwoofers eu reservo os amplificadores grandes do sistema potente? Porque ela carrega muita energia, muito mais do que as minhas vias, por exemplo, de drivers ou de médio graves, que elas estão nessa região aqui de fator de crista maior, ou a música pura. Então, assim, o que é importante a gente dizer aqui? Olha, eu entro no site da Next e vou olhar, por exemplo, que a Nano é especificado com um fator de crista 12. Por quê? Porque a Nano, pessoal, ela foi feita para fazer som ambiente. O que rola em som ambiente? Música pura. Nunca vai rodar uma via filtrada de subwoofer em som ambiente, pelo menos não normalmente, tá? Então, a Nano, ela foi projetada para reproduzir bem este tipo de sinal. Ruído rosa puro, fator de crista 12, música pura, ok. E o que acontece se eu pegar uma Nano e ligar aqui? Ela toca. Ela não vai reclamar, ela não vai... Tudo bem, ela toca. Só que a potência, ela foi feita em projeto para que aquela potência que está declarada no site seja entregue neste fator de crista. Quando eu pulo para cá, ela toca, mas ela vai entregar uma potência menor. Ok? Então é isso que acontece. Fora isso, nenhum problema. Agora, no áudio profissional, vamos dizer assim, de shows, eu preciso estar pronto para tudo. Então, a linha ProR, ela tem o seu projeto concebido para reproduzir este fator de crista, cujo pior caso é o subwoofer. E o que acontece se eu pegar a ProR, que por exemplo dá 2000 watts e colocar aqui? A potência tende a aumentar com esse tipo de programa. Tá? Então, o fator de crista que é especificado na potência, ele é o pior caso. Ok? Então 9 dB é o pior caso, subwoofer e tal. O que acontece se eu colocar num fator de crista maior, por exemplo, em vias de médio ou drivers? A potência tende a aumentar. Então, se vocês olharem na tabelinha do site, vocês vão ver que a ProR é especificada a 9 e a 12. Por causa disso, porque ela não se aplica apenas a subwoofer ou a rave, música eletrônica, ela se aplica à música normal também e para vias filtradas de médio grave, onde ela vai acabar desenvolvendo uma potência maior. Então, por isso que é importante entender um pouquinho como isso funciona, para a hora que vocês olharem para a tabela de potência dos amplificadores da Next Pro, como os da ProR, vocês entenderem por que ela é especificada em vários fatores de crista, que são as condições de trabalho, o tipo de sinal que ela vai trabalhar. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, aproveitem o conteúdo. Dúvidas, deixem na caixinha. E até a próxima!